Ok, meu povo? Olha só, estamos de volta. Estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É primeira série, ensino médio, é Canal Educação, SEDUC. É um programa com mediação tecnológica, um programa do canal Educação SEDUC. Pois muito bem, hoje nós vamos trazer um assunto muito importante que é um complemento das nossas últimas aulas. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química. E nós vamos trabalhar hoje as propriedades dos compostos orgânicos. Por isso que nós estudamos, primeiro, a identificação, o reconhecimento das funções orgânicas. Hoje vai ser justamente as propriedades. E a data de hoje, 22 de agosto de 2022. Já passamos da metade do mês de agosto. Está indo rápido, não é verdade? Vamos lá então. Como é de praxe, a gente sempre coloca para vocês o nosso roteiro de aula. Vamos colocar então o nosso roteiro de aula. Está aqui. Nós vamos trabalhar hoje, né? As propriedades dos compostos orgânicos. E o objetivo dessa aula de hoje, identificar representações e simulações referentes a diversos compostos orgânicos e suas propriedades. Nós vamos reconhecer e diferenciar as funções orgânicas, porque é necessário, né? Que serão estudadas através da identificação dos seus respectivos grupos funcionais e suas regras de nomenclatura. Perfeito? Então nós vamos casar bem hoje o reconhecimento das funções orgânicas juntamente com suas propriedades. E nós vamos começar com calma mesmo, né? Vamos primeiro mostrar as principais funções orgânicas, tá? Para que nós vamos utilizar. Tá? É preciso, a gente vai falar em álcool, vamos falar em ácido carboxílico, porque é necessário. Eu coloquei pelo menos a identificação dos compostos orgânicos, tá? Porque nós vamos precisar dessas funções para montar uma tabela com as propriedades. Tá? E a primeira que nós vamos utilizar aqui são os álcoois. E olha que de álcool eu entendo, certo? Vamos lá. São compostos em que a hidroxila, o que é hidroxila, professor? É OH. Está ligada em carbono saturado. O que é carbono saturado, professor? Que só tem ligações simples. Só tem ligações simples. Tá, eu coloquei logo dois exemplos, destacando aqui o grupo funcional. Ó, tá? Porque a gente nós vamos comparar essa função com outras. Então é necessário que você saiba o que é um álcool, né? Aqui, na verdade, nesse assunto não vai precisar nem da nomenclatura, mas sim saber o que é um álcool, o que é um ácido carboxílico, o que é um aldeído, tá? Então você tem aí hidroxila em carbono saturado. Toda vez que você tiver hidroxila em carbono saturado, você vai ter um álcool. E eu queria muito que vocês anotassem aí as primeiras funções orgânicas que eu vou colocar para vocês. Tá? É importantíssimo que vocês façam essa anotação, porque é necessário e nós vamos provar que vai ser necessário na aula de hoje, principalmente na resolução das questões. Ok? Vamos colocar 2 minutinhos aí.
voltamos, né? Voltamos aqui para mostrar para vocês justamente o reconhecimento de um álcool. Então, para ser um álcool, tem que ter hidroxila, que é o H, ligado a carbono saturado, que é o carbono que só tem ligações simples, tem 4 ligações simples. E aí eu destaquei esses dois aqui, né? São álcoois, tá? Então, primeiro nós estamos reconhecendo as funções. Vamos aí então, ó. Vamos agora para a segunda função orgânica. Na segunda função orgânica, nós vamos ver agora um ácido carboxílico, certo? Que diz que é todo composto orgânico que possui o grupo funcional chamado agora de carboxila. Carboxila que é isso aqui, ó. Todo composto agora que tiver C-O ou H. Muito cuidado que eles podem colocar de forma condensada dessa forma. COH ou CO2H é a mesma coisa, tá? Então o que identifica agora, professor, mas tem hidroxila? Sim, tem hidroxila, mas tem C-O. O álcool não tem. Então todo composto que tiver isso aqui, ó, é um ácido carboxílico, porque nós vamos comparar, por exemplo, ponto de fusão e ebulição entre um álcool e um ácido carboxílico, solubilidade. Então é preciso que você saiba que funções são essas, tá? Então o ácido carboxílico é todo composto, certo? Que apresentar o grupo funcional C-O-H, também chamado de carboxila. Carboxila, portanto, é o nome do grupo funcional representativo dos ácidos carboxílicos. Nós vamos ver todos eles para poder colocar numa tabela que nós vamos aprontar para vocês sobre as propriedades das funções orgânicas, tá bom? Então, todo composto agora que aparecer C-O ou H é um ácido carboxílico. Coloquei aqui, por exemplo, 2 exemplos aqui, né? Ó, em todos eles tem C-O ou H. E nós vamos precisar, sim, para responder as questões. Tudo bem? Vamos colocar também aí, tá? Para o pessoal anotar. Essas anotações têm que ser feitas porque vai ser necessário. Vamos colocar 2 minutinhos aí também. Ok, meus amigos, voltamos aí então, né?
Aqui nós temos, portanto, o ácido carboxílico, tá? É todo composto que apresenta, sim, esse grupo funcional C-O-H. Vamos agora para outro. Nós já mostramos aí o álcool, mostramos também o ácido carboxílico. Vamos para a terceira função, tá? Como é que você reconhece agora um aldeído? Olha aí o aldeído, pessoal. Aldeído, certo? É todo composto orgânico que possui o grupo funcional chamado de aldoxila ou metanoíla, certo? Cuidado para não confundir com ácido carboxílico. Tá? Ácido carboxílico é C-O-H, aqui é só C-O-H. Ou pode ser escrito dessa maneira, tá? Aqui é da forma condensada. Então, muito cuidado para não confundir com ácido carboxílico, né? Aqui é só C-O-H. Olha aqui, ó. C-O-H. Aqui também, ó. Então, assim representa um aldeído. Tá? O principal aldeído é o formol, né? Que é utilizado para conservação de peças anatômicas cadáveres. Mas aí está. Porque nós vamos precisar, mais uma vez estou relembrando aqui, que nós vamos precisar desses grupos funcionais para poder fazer as resoluções das questões. Então, já apresentei aqui a terceira, que são os aldeídos. Aldeídos é C-O-H. C-O-H é um aldeído. Então, vamos colocar aí, por favor, certo? O pessoal está pedindo para aumentar o áudio em Campinas do Piauí, próximo ali de Oeiras. Muito bem. Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos para complementar mais uma informação, né? Dizendo aqui que os aldeídos são representados por C-O-H, C-O-H ou CHO, tá? Então é uma função importante que nós vamos precisar, tá, de reconhecer essas funções nas questões envolvendo as propriedades dos compostos orgânicos. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima função, ó. Agora são os ésteres. Como é que é representado os ésteres? Tá? Eu vou grifando justamente o grupo funcional. São compostos que apresentam esse grupo funcional. C-O-O. Ou então dessa maneira, de forma condensada. Ó, CO.
tá? Então, C-O representa um éster. E eu coloquei 2 exemplos já destacando aqui o grupo funcional, percebe? Estou destacando o grupo funcional. Os ésteres são muito importantes porque eles são os flavorizantes, são utilizados aí como aroma artificiais, né? Aromatizantes, muito utilizado na indústria de alimentícia, indústria farmacêutica. Então, os ésteres também é um assunto importante. E, como eu falei, você precisa, ao menos, reconhecer a função orgânica. Nós já trabalhamos aí, portanto, o álcool, né, o ácido carboxílico, o aldeído e agora os ésteres. Precisamos mostrar esses grupos funcionais para a gente poder avançar no assunto de hoje, que são as propriedades dos compostos orgânicos. Tá? Então, C-O representa um éster. Inclusive, eles são obtidos a partir de uma reação chamada de reação de esterificação. Tá? Os ésteres, eles são importantíssimos na prova do Enem. Quase todo ano vem umas questões aí envolvendo os ésteres na prova do Enem. Então, é importante você saber aí tudo sobre ésteres. Tá? Então, C-O, cuidado que eles podem colocar dessa maneira. CO. Perfeito, pessoal? Então, para cada uma dessas funções, eu estou dando 2 minutinhos para você fazer aí um print, fazer as anotações. Portanto, 2 minutinhos aí, por favor. Ok, voltamos e vamos prosseguir. Mais uma vez mostrando para vocês aqui que os ésteres têm esse grupo funcional, né? C-O-H, C-O-H. Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Agora nós vamos ver nós vimos os ésteres, não é? Vamos ver os éteres, igualmente importante aos ésteres. Éter é mais fácil, ó, é só um oxigênio entre 2 carbonos, está aqui, ó. Um oxigênio entre 2 carbonos, pessoal. Então, éster é C-O, éster. Agora aqui é éter. Então, são compostos que possuem o grupo funcional aí, oxigênio entre carbonos. Né? São radicais orgânicos derivados de hidrocarboneto. Tá? Os 2 radicais estão ligados ao... Sempre são 2 radicais, são derivados de hidrocarbonetos. Então, é uma função importante que pode ser... Esse R representa carbono, pessoal. Tá?
que pode ser iguais ou diferentes, não tem problema. Mas o éter aí. Tá? Então nós vamos precisar sim que você reconheça e diferencie um éter de um éster nas propriedades dos compostos orgânicos. Vamos falar em basicidade, solubilidade, tudo vai precisar dessas funções orgânicas aí. Tá bom? Então você tem os éteres. Vamos estar quase terminando aqui, vamos fazer umas questões iniciais depois para reconhecer essas funções, aí vamos entrar nas propriedades dos compostos orgânicos, ok? Vamos colocar também aí 2 minutinhos, por favor. Ok, meus amigos, voltamos e vamos para outra função agora, né? Aqui nós temos os éteres. Professor, qual vai ser a próxima? Então vai ser essa, cetona, que é outra função oxigenada, né? Tem oxigênio. Então, para ser cetona, são compostos que possuem em sua estrutura o grupo funcional carbonila. Professor, o que é carbonila, pelo amor de Deus? Carbonila é o C-O. Só que tem que ser em carbono secundário, tá? Ou seja, eu só posso ter uma cetona a partir de 3 carbonos, pessoal. Aqui você tem uma cetona, certo? Então, C-O em carbono secundário vai ser uma cetona. Está aqui destacado o grupo funcional, perfeito? Então, cetonas são C-O ligado a carbono saturado, certo? Tudo bem? C-O em carbono secundário. Então, vai ser cetona. E essa é a última das funções oxigenada. Aí tem mais 2 nitrogenadas e vamos fazer umas questões, né? Logo inicial nessa parte introdutória, tá bom? E umas questões aí depois a gente vai partir para as propriedades. Porque lançar mão só das propriedades sem explicar as funções orgânicas, né, fica complicado para você entender. Por isso vamos colocar 2 minutinhos novamente aí.
Ok, meus amigos, já voltamos, né? Voltamos para a gente fechar aqui essa função orgânica que são as cetonas, que é a última das funções oxigenadas. E agora tem as funções nitrogenadas para a gente reconhecer aqui, tá? Não só reconhecer as funções, essa aqui não precisar colocar a classificação delas também, porque dependendo da classificação nós vamos ter a basicidade diferente das aminas. Lá na basicidade você vai entender o porquê que nós vamos colocar. Então, para ser amina, tá, tem que apresentar esse grupo funcional, tá, que agora é nitrogenada essas funções aqui, tá? Função nitrogenada. Você pode ter NH2 ligado a carbono, você pode ter NH ligado a 2 carbonos e pode ter só o N ligado a 3 carbonos. Esse R representa aí carbono. Baseado então nesta substituição, nós vamos ter se a amina é primária, secundária ou terciária. Mas aqui eu já te digo logo duas funções, ó. Aqui, ó. Aqui é uma amina primária. Toda vez que vier NH2 é primária. Toda vez que vier NH2 é primária, certo? Se vier só NH, vai ser secundária. E se vier só o N é terciária. Por que primária, professor? Porque o nitrogênio está ligado a um carbono. Vamos já colocar exemplos, tá? O nitrogênio pode estar ligado a 2 carbonos, aí é secundária. E se o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos, como essa aqui, ó, do exemplo, é uma amina terciária. Então nós podemos ter aí a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Eu vou mostrar essa classificação, mas antes eu queria que você reconhecesse essa função. Tá? São duas funções nitrogenadas importantes, aminas e amidas. A gente vai concluir e vamos colocar umas questões para você fazer. Tudo bem? Vamos colocar mais 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal? Então estamos aí, mostrando aqui as aminas para vocês. E vamos colocar mais uma informação sobre as aminas. Olha só, é a classificação delas, pessoal. Todas elas são derivadas da amônia, que é o NH3. Está aí, o NH3. Se eu substituir um hidrogênio por carbono, você vai ter justamente uma amina primária. Se eu substituir
dois hidrogênios aí, ó, do NH3, vou substituir por 2 carbonos, ó. Aqui você vai ter uma amina secundária. Aqui nós temos uma amina secundária. Certo? E se você tiver aqui o NH3, que é amônio, e substituir os 3 hidrogênios, ó. Vamos substituir os 3 hidrogênios por 3 carbonos, ó. O que é que vai acontecer? Haverá então a formação de uma amina terciária. É o que eu disse para vocês, ó. Se vier, pessoal, NH2, ó, NH2 ela é primária. Se vier NH é secundária e se vier só o N ela vai ser terciária, certo? Dessa forma mesmo, ok? Então aí nós temos as aminas, eita ali, certo? Aminas, vamos lá então, ó. Agora são as amidas, para a gente fechar aqui nós temos as amidas. Amidas são compostos que possuem o grupo funcional, certo? Esse grupo funcional agora tem oxigênio. C-N é uma amida. Aqui todas elas têm C-N. Ó. A diferença é que aqui só tem um NH2, aqui tem um radical ligado ao nitrogênio e aqui tem 2. Certo? Mas todas elas é a mesma função. Tá aqui, ó. C-N, C-N. Então são amidas. Então vamos colocar 2 minutinhos aí para o pessoal fazer as anotações aí, por favor. 2 minutos. Ok, meus amigos, e agora voltamos, né? Voltamos para mostrar aqui justamente a classificação das amidas, certo? Que eu disse para vocês aqui, ó. Amida, toda vez que você tiver C-NH2, é uma amida simples. Aqui o exemplo de uma delas, ó. Toda vez que você tiver um radical ligado ao nitrogênio, você tem uma amida monossubstituída. Mono porque é só um radical. Porém, se eu tiver 2 radicais ligados ao nitrogênio, você tem uma amida dissubstituída, certo? Essa é a classificação. Se as aminas têm classificação, as amidas também têm a sua classificação.
Pois muito bem, pessoal. Pois agora nós vamos fazer umas questões para a gente reconhecer as funções orgânicas. Eu vou fazer essa primeira aqui, já que não é de alternativa, mas vou deixar uma para vocês fazerem, certo? Ok, pessoal? Então nós temos aqui, ó, a seguir é representada uma reação química, onde compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte. Ele pergunta aí quais as funções orgânicas representadas por 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Eu quero justamente essas funções. Certinho? Vou até grifar elas aqui. Ó. A primeira tem C-OH. A outra você tem um hidroxila em carbono saturado. E a terceira você tem essa aqui, ó, C-OO. Então aí estão as funções orgânicas já grifadas aqui, só no ponto de reconhecer. Então essa primeira aí, você tem aí justamente C-OH é um ácido carboxílico. A primeira, portanto, é um ácido carboxílico. A segunda é hidroxila em carbono saturado. Isso aqui é um álcool. E olha que de álcool eu entendo, com certeza. E a outra aqui você tem C-OO. Isso aqui só pode ser um éster. Tá aí, as três funções representativas aí dessas substâncias, certo? Então, ácido carboxílico, álcool e éster. Vamos colocar só 1 minuto para fazer um print aí. Só 1 minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos? Agora vamos partir para a segunda questão. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem. Olha aí. Nós queremos identificar 4 funções orgânicas presentes aí. Ó. Observe o composto. As funções orgânicas presentes na molécula são, vamos lá, eu vou grifar as funções orgânicas para você identificar. Todas elas foram apresentadas hoje. Ó. Aqui nós temos uma função orgânica, aqui temos outra, ó. Outra função orgânica, aqui mais uma e aqui outra. São 4 funções orgânicas, não necessariamente nessa ordem. Então, qual a alternativa que você acha que deve ser aí nessa questão? Nós apresentamos todos esses grupos funcionais na aula de hoje. Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos, portanto, colocar aí 2 minutinhos aí para você tentar fazer. 2 minutos.
Vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui, olha só, as funções orgânicas presentes aqui. Vamos lá. Primeira, você tem um éster. Temos aí um éster. A segunda, você tem um ácido carboxílico, aliás, uma amida, né? C-N. Uma amina e, por último, um ácido carboxílico. Portanto, a resposta só pode ser a letra E. Letra E é a resposta correta para essa questão. Tudo bem? Vamos lá para outra. Aqui nós teremos a classificação dessas duas aminas. Ó. A fenilamina e dietilamina, mostrada abaixo, são aminas, respectivamente. Ele quer saber aí se é... Essa eu vou responder, né? Olha só. Toda vez que vier NH2, é uma amina primária, pessoal. É uma amina primária. Certo? E toda vez que vier NH, pessoal, aqui não pode ser amida porque não tem oxigênio, né? É uma amina secundária. Portanto, então nós temos aí a letra C como resposta, tá? Letra C, amina primária e secundária, respectivamente. Vou passar uma agora para vocês. Tá aí, nós vamos identificar essas 4 funções aqui, ó. Eu vou até grifar elas aqui. Você tem aqui C-OH, C-OH, ó. A outra aqui só oxigênio entre carbono, é só para identificar as funções. Aí você pode fazer até mesmo aí, não precisa nem colocar aí no... Pode fazer no caderno de vocês mesmo aí, tá? Aí você tem outra aqui, ó, C-O em carbono secundário, certo? Vou até colocar, vou grifar só a parte que interessa mesmo. C-O em carbono secundário. E aqui você tem C-O. Então, quais são essas funções? O composto 1, 2 e 3. Queremos saber que funções orgânicas são essas. Perfeito, pessoal? Para isso, vamos colocar aí, por favor, vamos colocar um minutinho só. Um minutinho para você colocar as funções orgânicas presentes aí. Ok, meu povo, voltamos aí, vamos mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês aqui. A primeira você tem, ó, C-OH. C-OH só pode ser um aldeído. A segunda você tem C-O em carbono secundário. Então aqui tem que ser uma cetona. Aqui oxigênio entre carbono é um éter. E agora, C-O é um éster. Olha a diferença entre um éter e um éster, pessoal. O éter não tem C-O, o éster tem. Ó. Então, são 4 funções das mais importantes aí, tá? Das mais importantes. Tudo beleza? Aldeído, cetona, éter e éster, certo? Ok? Vamos agora reconhecer essas aqui também, tá? Nós temos 3 funções. Eu quero que você diga cada uma delas que função orgânica é. Eu vou até grifar o grupo funcional, ó, tá? Aqui você tem C-OH. Eu quero saber o nome dessas funções orgânicas. E aqui, C-OH. Então você vai colocar de lado aqui, ao lado, vai colocar aqui justamente as funções orgânicas que pertencem a esses 3 compostos aqui. Vamos colocar um minutinho aí, um minutinho.
hidroxila em carbono saturado, tá? Hidroxila em carbono saturado, isso aqui é um álcool. É um álcool. C-OH vai ser um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E C-OH é um aldeído. Tá aí, então, representando as três primeiras funções aí. Álcool, ácido carboxílico e aldeído. Perfeito? Vamos para mais um aqui, ó. Mais três funções. Essas já estão até destacadas no grupo funcional. Está destacado aí. Tá? Essas três funções da letra D, E e F. Letra D, E e F. Certo? Vamos lá então. Vamos colocar um minutinho na tela também, por favor. Um minuto. Ok, meus amigos? Então estamos aí. Vamos lá. O primeiro você tem um éster. Olha aí um éster. O outro você tem um éter e outro uma cetona. Tá? Então éster, éter e cetona são essas funções orgânicas aí. Perfeito, pessoal? Vamos colocar mais para vocês. Vamos colocar mais. Para fechar aqui, nós temos mais três funções aí. Eu vou grifar aqui onde elas estão. Ó. NH2, NH e aqui só o N, certo? Então, nós temos três funções para serem identificadas, tá? NH2, tá? Ligado a carbono, NH e N. Tá? Vamos classificar, vamos precisar dessas funções aqui, viu? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar um minutinho também na tela para o pessoal tentar fazer. Um minutinho. Ok, meus amigos, vamos lá então, vamos lá, voltamos aqui, ó. A primeira você tem uma amina primária, porque o nitrogênio só está ligado a um carbono. Na segunda você tem uma amina secundária, porque o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. E a terceira você tem uma amina terciária, porque o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, certo? Até mesmo para exemplificar melhor, eu coloquei assim, ó. Se vier NH2, ela é primária, se vier NH é secundária, e se vier só o N é terciária. Tá? Por que eu coloquei essa classificação? Porque nós vamos precisar dessa classificação, tá? Para poder fazer aí as questões que vêm na outra parte da aula, porque nós vamos trabalhar as propriedades, né? E nas propriedades nós vamos sim precisar lançar mão dessas classificações,
certinho? Bom, vamos lá. Esta aqui, pessoal, é só para identificar essas duas funções, ó. Nós queremos saber essa função aqui, ó. Identifica as funções orgânicas aí presentes na molécula abaixo, ó. Tá aqui as duas funções, né? A primeira eu vou responder porque não tem alternativa aí, né? A primeira você tem um ácido carboxílico, E na segunda você tem uma amina, olha aí, uma amina, certo? Tranquilo? Então, duas funções orgânicas aí, tá? Deixa eu ver, tá. Aqui você já tem, ó, ele quer só para mostrar aqui a função orgânica. O hidroxilo em carbono saturado é um álcool e isso aqui vai ser ácido carboxílico, ó. A mesma coisa, tá? Se você colocar, todas elas vão ficar assim, ó, C-O-OH. Então, nessas funções você só tem ácido carboxílico e álcool, tá? Nesse grupo funcional aí, ácido carboxílico e álcool, perfeito? Então, tá aí, é uma função importante aí. Ele está falando justamente dos shampoos, ó, tá? Fórmula dos shampoos e pedindo aqui as funções orgânicas apresentadas aí. Então, nós identificamos duas funções orgânicas, uma é hidroxila em carbono saturado e a outra é ácido carboxílico. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar C-O-OH. Pois muito bem, pessoal. Nesta primeira parte da aula, nós trabalhamos justamente o reconhecimento das funções orgânicas. Agora, na segunda parte é que nós vamos entrar nas propriedades, que é o tema da aula de hoje. Mas a gente precisava realmente fazer essa introdução relacionada aí a esses grupos funcionais, certo? A esses grupos funcionais, tudo bem? Nós vamos dar um tempinho aí, vamos fazer uma transição rápida, de uns 3 minutinhos, e a gente volta para continuar a nossa aula de hoje. Um abraço.